Amados, pela manhã eu tenho feito a exposição da carta de João. Nós já estamos no capítulo 2, né? E eu tenho feito a exposição dessa carta. Hoje eu estaria dando continuidade, falando sobre vencendo a heresia. Eu comecei na semana passada, falando e apresentando 3 aspectos. Falei sobre o primeiro aspecto, e hoje eu estaria falando sobre o segundo e o terceiro. Mas, diante de algumas circunstâncias, e movido por um amor, porque a obra de Deus a gente tem que fazer por amor. E o que eu quero falar essa manhã aqui, eu fiz questão que os nossos adolescentes, alguns juniores, e bom que vocês pais estão aqui, que são pais também de alguns deles, que bom que nós temos alguns jovens aqui, outros são avós. Se hoje o seu filho não veio, ou o seu neto não veio, que você tem o hábito de trazer, quando for disponibilizado a gravação, assista com ele essa mensagem. Eu quero deixar aqui uma palavra de amor. E falar sobre amor é algo bom ou ruim? E aí? Bom, muito bom, né? Principalmente falar do amor de Deus, do amor do Senhor, né? Porque nós temos outros tipos de amor. Tem o amor fraterno, que é o amor entre irmão. Tem o amor filo, que é o amor entre amigos. A palavra de Deus fala da amizade entre Jonatas e Davi. E é o amor que também nós acabamos desenvolvendo nos laços sociais, seja na escola, no trabalho, seja também aqui na igreja, essa aproximação a amigos mais chegados do que irmão. Ao amor eros, que está relacionado ao romantismo, né, principalmente no que se diz respeito ao casal. E o amor ágape, que é o amor de Deus, um amor incondicional, que também deve estar presente em nós, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Então, movido por esse sentimento de amor, eu quero hoje falar sobre amor. Só que falar sobre amor é um assunto muito extenso. É como uma árvore frondosa, uma árvore, por exemplo, uma mangueira, que tem vários galhos, folhas e frutos à beça, se essa árvore for uma árvore frutífera e saudável. Então, não há como tratar de um amor em uma hora, principalmente o amor de Deus, né, que não há como a gente medir a extensão, a profundidade. Mas eu quero falar desse amor e algumas ramificações desse amor. E para falar de amor é interessante, a gente também fica nervoso. E eu lembro, para eu poder falar com a Rosilene, que eu estava, na verdade, afim dela, também fiquei nervoso. A gente fica nervoso também para falar de amor. E para falar de amor também tem que ter um certo cuidado. E muita atenção, e por isso eu não posso falar apenas de minha opinião. E tudo que eu vou procurar falar aqui essa manhã é embasado na palavra de Deus. Eu vim preparado para trazer a série de mensagens, mas diante do que eu estava nos conflitos interiores essa semana, eu pedi a Deus uma direção. E dentro da palavra do Senhor eu quero tratar aqui alguns assuntos. Mas primeiro, vamos orar. Mesmo sentado, feche seus olhos e curve sua cabeça. Pai amado, eis-me aqui diante de Ti, diante da Tua igreja, do Teu povo, para tratar de assuntos importantes, para falar de amor. Mas que amor é esse? Qual é a dimensão desse amor de Deus? Até onde vai? E como o Senhor nos trata? Até mesmo falando de amor. Toma cada ouvido, cada coração. Aquele que vai estar ouvindo, sim, você que vai ouvir essa mensagem através da rede social, no Facebook, no YouTube. Se você é pai de um adolescente, se você é um adolescente, ouça com temor aquilo que você vai ouvir essa manhã, que não é a opinião do pastor Alain, mas é aquilo que a palavra de Deus nos fala acerca do amor que vem de Deus, o amor verdadeiro. Seja conosco, ó Deus, que a tua unção esteja presente neste lugar.
Estou aqui movido por um sentimento de amor, de cuidado, de carinho. Mas, ó Deus, eu sei das minhas limitações. E por isso estou nervoso. Por isso há uma tensão. Mas há um objetivo principal. Para que, ó Deus, uma vez que a gente fale desse amor e descubra desse amor, possa amar a Ti verdadeiramente, como instrui a Sua palavra, e nós vamos ver aqui essa manhã, no nome de Jesus, amém e amém. Mas realmente, amados, o amor é algo, como eu disse, muito profundo, principalmente quando você se depara ali com 1 Coríntios 13, numa ocasião, pastor Álvaro, num retiro para casais, estávamos lá em Palmeira da Serra, e ele então lançou uma palavra que a princípio foi assim, impactante. Confesso que quando eu vi ele falando, olha, ninguém casa por amor. Aí eu falei, como assim? Nós casamos porque amamos as pessoas e gostamos. Mas quando ele foi ali destrinchando 1 Coríntios 13, e falando o que é o amor, aí eu fui então percebendo. Mas eu não quero falar hoje sobre 1 Coríntios 13, mas falar desse amor de um pai. Esse é meu papel aqui quanto pastor. Mas Deus, Ele manifesta esse amor, e para falar desse amor, Ele usa também a figura de um pai. Provérbios 3,12, não precisa abrir a sua Bíblia, ele diz assim, pois o Senhor disciplina ou corrige quem Ele ama. Então amor também envolve isso, correção, disciplina. Aí o versículo completa dizendo, assim como um pai cheio de amor. Essa expressão está na nova versão da Bíblia Viva. Aí diz, assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. Então, vovó, os nossos jovens e adolescentes, estou aqui exatamente com esse espírito, um espírito de amor, de cuidado, para falar com vocês, porque vocês concordam que falar de amor é algo bom, até porque Deus é amor. Ontem eu estava fazendo um casamento, e normalmente quando nós fazemos um casamento, seguindo o rito, que nós temos um rito de cerimônia religiosa, e a primeira expressão que eu falo, quando então os casais estão se aproximando do altar, é citar 1 João 4,16. Aliás, João é conhecido como o apóstolo do amor. A gente aprende muito, vamos aprender aqui essa manhã, muito sobre o amor desse Deus, tanto no Evangelho, e às vezes eu citando a sua carta. Estamos aprendendo isso na exposição. E em 1 João 4,16 diz que Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Mas eu pergunto a todos vocês aqui, aos nossos adolescentes, aos irmãos, qual é a sua maior manifestação de amor? Porque falar de amor, eu não posso apenas falar do que eu acho, do que eu penso, do que nós sentimos. Mas sim o que a Bíblia diz. E dentro da palavra de Deus, qual é a sua maior manifestação de amor entre nós? Qual versículos que vocês poderiam citar como a maior manifestação de amor entre nós? Opa, foi lido aqui, João. Aí, ó. João leu isso. João leu o que João escreveu, sobre esse amor de Deus. E qual é o versículo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Nós estamos falando aqui pela manhã, que no Novo Testamento, a palavra mundo, ela tem 3 significados. Ela tem um mundo que fala da natureza, do universo, aquilo que Deus criou, as árvores, o mar, o sol, a lua. Esse é o mundo, Mas também a Bíblia fala desse mundo que nós acabamos de citar agora, que fala do mundo do ser humano, das pessoas. Deus amou o mundo, então está falando, Deus amou a todas as pessoas. E aquelas que creem, no seu Filho unigênito, essas serão salvas. Então essa manifestação do amor. E tem o mundo como sistema, que é o que nós não podemos amar. Aí é interessante, porque Deus diz que Deus é amor. Mas Ele diz para nós não amarmos o mundo, porque quem amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Que mundo é esse? É o sistema. É o mundo que jaz do maligno, dominado por Satanás.
de tantas práticas, que nós precisamos fugir da aparência do mal e distanciar dele. Esse nós não podemos amar. Então o que significa isso? Deus é amor, mas nem toda forma de amor é de Deus. Deus é amor. Então assim ele se manifesta. Na mesma carta de João, no capítulo 4 que eu li, falando que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O versículo 9 vai dizer assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, viver por meio de Jesus. E Jesus, ele dá os maiores exemplos de amor, de cuidado, de misericórdia, de oportunidade para todas as pessoas, para todos os pecadores, ou seja, para todos nós. Porque Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Todos, o pastor pecou, todos nós pecamos. E carecemos da glória de Deus. Palavra, o amor, esse amor. E Jesus, ele manifestou esse amor, demonstrando, acolhendo, recebendo, atraindo pessoas. Jesus era igual um imã. Viu quando você passa assim, um ferro perto de um imã, rapidinho não aproxima, não suga? Jesus sugava essas pessoas, exatamente quem? Pecadores, como eu e você. Tanto que o Evangelho de Lucas, quem quiser ir anotando é importante, eu sei que vai ficar gravado. Lucas 15, 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Jesus parecia que tinha um imã, que atraía todos os pecadores e publicanos, aqueles que cobravam imposto e acabavam levando uma grana extra, embolsavam um dinheirinho a mais para poder se enriquecer. Então, essas pessoas, elas se aproximavam de Jesus. Aí os fariseus e escribas murmuravam, dizendo assim: ué, ele está sempre recebendo os pecadores e come com eles. Isso mexeu. Se você for ver Jesus, as suas manifestações diante da população, diante do povo, dificilmente você via ele diante do alto clero, dos sacerdotes, dos escribas, o pastor presidente, o líder da convenção. Jesus estava sempre ali com os pecadores, estava sempre ali com os publicanos, porque ele disse: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele está utilizando ali uma expressão, fazendo uma analogia, para mostrar que todos aqueles que carecem da graça de Deus, todos aqueles que pecaram, estão doentes espiritualmente, precisam de uma salvação, precisam de serem cuidados. E assim ele foi recebendo. Eu quero deixar aqui alguns exemplos. Jesus foi quebrando alguns tabus. Sabe por quê? Mas hoje eu estou falando de amor. O amor de Deus. Jesus foi a maior expressão e a manifestação desse amor. E João retrata alguns desses episódios. Tem um que João fala no capítulo 4, quando ele recebeu, quando Jesus já estava lá, uma mulher samaritana sentada, estava lá para pegar água no poço, e Jesus senta perto dela e pede água. Já era complicado naquela época, não era comum um homem sentar com uma mulher para conversar. Principalmente se tratando de Jesus como judeu e a mulher samaritana. Mas ali Jesus pediu água. Talvez alguns crentes falem: eu não sento com qualquer pessoa. Tudo bem, a gente não pode cultivar e criar uma relação de certos assuntos, como a palavra no Salmo 1 diz, para não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas quando se trata de um amor com o objetivo de alcançar alguém, Deus amou a todos e Deus ama a todos, sem distinção. E aquela mulher não era apenas uma mulher que foi pegar água, era uma mulher que vivia na promiscuidade, no desenvolver, no desencadear da conversa. Chega um momento que Jesus fala assim para ela: vai e chama o seu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus disse: você falou bem que você não tem, porque você já teve 5, o que você está agora também não é seu. Então isso revelou que ela era uma mulher da vida, ela se prostituía, ela tinha vários relacionamentos. Então ela não tinha um casamento fixo, ela se relacionava com vários homens. Mas Jesus ali falou de uma água da vida.
Aquela mulher recebeu aquela água de tal forma que ela deixou a vasilha que ela ia pegar água, ali o seu cântaro, e foi para os samaritanos falar do encontro. Olha, acho que eu achei o Messias, o enviado do Senhor. Transformou, porque Jesus amou. Jesus ama todos. Jesus amou os publicanos. Lucas 19 vai falar sobre Zaqueu. Quantos aqui já ouviram falar sobre Zaqueu? Os adolescentes aí. Zaqueu. Lembra quando Zaqueu entrou na arca? Lembra quando ele entrou na arca? Sim ou não? Hein? Lembra? É mesmo? Então Zaqueu entrou na arca. Ué, então como você falou que lembra? Não, Zaqueu subiu lá, né, no sicômoro, numa árvore. Ele era um publicano e rico. Aliás, se os judeus tinham raiva, sabe por que os judeus tinham raiva do publicano? Porque o publicano trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos. Ficava lá, botava uma banquinha, uma mesinha, ia passando lá, opa, dona Marlene, hoje que você vai pagar um imposto lá, quanto que é? Ó, é X. Ó, só que, dona Marlene, tem que cobrar mais uns centavos aqui, sabe como é que é e tal. Aí ele já aplicava ali um golpe. Imagine Zaqueu. Zaqueu era o maioral, era o chefe dessa turma toda. Então, desde aquela época já tinha corrupção. As pessoas aproveitavam do serviço público para, botar um extra. Então, não é só hoje que a gente vê em meios políticos, algumas autoridades. Então, isso já está ali embutido no coração do homem. E os judeus ficavam com raiva, porque tudo isso ia, além de ir para o Império Romano, que era impostos absurdos, esses camaradas aproveitavam mais um pouco. E aí, diante daquilo que eu falei, que essas pessoas acabavam aproximando de Jesus, Zaqueu subiu na árvore e quis ver Jesus. O que Jesus falou para ele? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar lá na sua casa. Então Jesus não escolheu a casa do sacerdote, ou do sumo sacerdote. Jesus escolheu a casa daquele homem, que era um ladrão, vamos dizer, resumindo, era um ladrão, vivia, a riqueza que ele adquiriu foi fruto, né, de atos ilícitos, reprovável. Mas Jesus falou, quero ficar lá na sua casa. Aquele homem era rico. E ele logo, quando Jesus entrou, ele falou assim, olha, eu resolvo dar a metade que eu tenho aos pobres. Se eu defraudei alguém, se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus nem continuou esse assunto com ele. Mas interessante, isso está no capítulo 19 de Lucas. O capítulo anterior, que é o capítulo 18, vai falar da história do jovem rico. Quantos conhecem a história do jovem rico? O jovem rico, ele conhecia a palavra. Porque Jesus disse, você conhece o mandamento? Ele se ajoelhou diante do Senhor e falou, o que é que preciso eu fazer para eu receber a salvação? Para eu participar do reino de Deus? Aí Jesus chegou, você conhece os mandamentos? Não matarás, não. Aí ele já chegou, interrompeu Jesus e foi completando a conversa. Ótimo. Mas ele era um jovem muito rico. Jesus chegou e falou assim, olha, vai, vende tudo que tem e siga-me. Aí aquele homem entristeceu e ele não seguiu. Aí Jesus chegou e falou assim, por isso que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Aí os discípulos ficaram assim, então, né, é difícil. Ele fala, isso para o homem, humanamente falando, para Deus nada é impossível. Aí o capítulo 19 fala de um rico que se converteu, que é Zaqueu. Mas acerca desse jovem, sabe o que me chama a atenção? Ele saiu e não seguiu a Jesus. Quem não segue a Jesus, tem ou não a salvação? Não. Aquele jovem sabia os mandamentos, conhecia a palavra, mas ele não teve condição de abrir mão, porque o coração dele era dominado por uma avareza, que é pecado, o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Então nós não podemos servir a Deus e a riqueza, o que Jesus estava falando. Mas ele falou, o que é impossível, o homem é possível para Deus. Tanto que Zaqueu foi salvo, porque Zaqueu logo demonstrou uma mudança de vida. Ele estava pronto a abrir mão de tudo que ele tinha, que ele ganhou, para poder estar ali diante de Jesus. Essa passagem de Lucas 18, que fala do jovem rico, os evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 ali que são conhecidos quase como que gêmeos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus no capítulo 19 fala sobre ele, e também o livro de Marcos. Você não precisa abrir, mas sabe o que me chamou a atenção quando eu te fiz essa pergunta? Será que ele, por não seguir a Jesus, ele recebeu a salvação? Sim ou não?
Não, porque ele abriu mão de seguir a Jesus por amor à riqueza. Mas Jesus amou esse homem? Sim. E Marcos fala sobre esse detalhe. Você não vê nem em Lucas 18, e você também não vê em Mateus 19. Mas em Marcos 10, 21 vai dizer assim: Jesus amou o jovem rico. Jesus o amou. Sabe por quê? Jesus ama todos. Jesus amou aquela mulher lá, samaritana, junto ao poço, que vivia uma vida de promiscuidade. Jesus amou esse homem. Jesus amou Zaqueu, que era um ladrão. Jesus ama todas as pessoas. Jesus amou de uma forma intensa e demonstra esse amor quando no Evangelho de João, como eu disse, o apóstolo do amor, no capítulo 8, ele fala de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Quantos lembram dessa história? Você lembra? Viu quem levou essa mulher? Lembra de quem levou essa mulher até Jesus? Foi exatamente aqueles que murmuravam, porque os pecadores e os publicanos se aproximavam de Jesus e acusaram que Jesus sentava para comer com eles. Exatamente essa turma, dos fariseus e o escriba, levaram aquela mulher, provavelmente nua, que ela foi pega em flagrante adultério. Ela estava se prostituindo, ela estava tendo uma relação sexual com um homem. Então pegaram ela e levaram até Jesus e disse: olha, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que Jesus fez? Qual a palavra que Jesus falou para eles? Jesus estava escrevendo lá no chão, aí de repente fala para ele: aquele que não tem pecado, o que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E Jesus continuou ali em silêncio, escrevendo. A gente pode até especular, a gente não pode afirmar. Quem sabe Jesus estava ali botando ali: seu fulano de tal, aqui teu pecado. Então, né, a gente pode pensar, conjecturar, não afirmar. Mas ele continuou até mesmo para dar um tempo para eles refletir e cair a ficha. Aí a palavra de Deus vai dizendo que eles foram soltando as suas pedras. Dos mais velhos, que com certeza quem viveu mais, pecou mais, né? E ali todos soltaram uma pedra. Jesus amou aquela mulher adúltera? Sim ou não? Porque Jesus veio para salvar o perdido pecador. Ele ama a todos, então Jesus sim, ele amou, e amou de forma intensa aquela mulher. E quando então todos saíram, Jesus então deixa de escrever, levanta os olhos e olha para aquela mulher e diz o que para ela? Aonde estão os seus acusadores? Aí todos foram embora. Aí ele disse: nem eu, tampouco te condeno. Acabou aí? O que diz o restante do versículo? A parte B do versículo 7, ele então diz: vá e não peques mais. Ou seja, abandona essa prática. Não continue se prostituindo, não continue adulterando, não continue vivendo essa vida promíscua. Jesus amou a pecadora, Jesus ama todos os pecadores, mas ele reprovou a atitude daquela mulher. Por quê? Adulterar é um pecado. Aquela mulher foi, e eu creio que diante da misericórdia que ela pôde receber e presenciar naquele dia, eu acredito que aquela mulher, assim como a mulher samaritana do capítulo 4, que foi transformada, deixou de viver uma vida promíscua. Mas, a pergunta é: o fato de Deus amar a todo mundo significa que todos serão salvos? Deus, ele ama todo mundo. Deus ama todas as pessoas. Deus me ama e ama você como nós somos. O Senhor não faz acepção de pessoas. A igreja precisa de ter esse entendimento. Para receber aqui é um lugar onde se concentram os pecadores, que passam a ter a consciência e precisam o quê? Fazer igual o que Jesus falou para essa mulher: abandonar o seu pecado. Não mais praticar, não mais viver nessa prática. Então aquela mulher foi ali absolvida naquele momento, experimentou o amor, mas Jesus ama o pecador, mas ele reprova o pecado, as atitudes, todas aquelas que desagradam ou que estão, contrárias ao que a palavra de Deus diz. Porque como que a gente sabe que é pecado? À medida que a gente vai se deparando com a palavra de Deus.
Jesus então veio para salvar, não para julgar. Jesus veio para libertar das trevas e trazer para o reino do seu amor. O ensino de Jesus se resume, agora aí abre a sua Bíblia, eu vou sempre citar alguns versículos, mas outros eu vou estar fazendo questão de ler. Capítulo 12 de João, olha aí, João, apóstolo do amor. Então Jesus ele veio para salvar e não para julgar. Em todo momento, Jesus ele não julgou, até o jovem rico. Ele amou e o jovem não foi capaz de obedecer às palavras que Jesus disse para ele. Eu vou estar lendo hoje na Nova Versão Internacional, NVI, João 12, a partir do versículo 44, olha só, se você não encontrou, anota aí, João 12, 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então ele veio para o quê? Para nos salvar das trevas. Olha o versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Então Jesus disse que ele não veio para julgar, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas olha a advertência que começa agora, verso 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará, quando? No último dia. Vai chegar um dia de prestar conta, é o dia do juízo final. Gente, olha, o evangelho que é pregado, que eu estou lendo para vocês, serve de bênção e salvação para aqueles que creem e obedecem às palavras de Jesus. Esse mesmo evangelho, essa mesma palavra, lá no último dia, quando a gente estiver diante do trono de Deus, também vai servir para nos julgar. Ou seja, aquele que não obedecer às palavras de Jesus. Aqueles que não acataram os mandamentos de Jesus. Mas Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas, segundo a prática de vocês, o que vocês estão vivendo, como vocês estão andando depois que teve esse encontro com o meu amor, bom, fica a critério de vocês. Se vocês ouvirem, ótimo. Mas lá na frente vai vir um julgamento. A mesma palavra que serve para absolver e salvar, pode condenar e lançar a pessoa no inferno. Jesus amou, continua amando, Deus ama todos, mas o fato dele amar o mundo não significa que todo mundo será salvo. Amados, a palavra de Deus, ela revela muitas práticas que são condenadas pelo Senhor. São pecados que nós precisamos deixar de praticar. Vou citar alguns, por exemplo. Mentira. Quem mente, toma cuidado. Pare de mentir, porque a Bíblia diz que quem é o pai da mentira? Bom, automaticamente, se ele é o pai da mentira, quem são seus filhos? Né? Quem são os filhos do diabo? Quem mente? Mentiroso. Então, quem vive mentindo, na prática da mentira, é filha do diabo. A palavra de Deus condena a inveja. Olha o que aconteceu, né? Os filhos do primeiro casal lá. Caim sentiu inveja de Abel e assassinou o seu irmão. Inveja. Há muitos exemplos na palavra de Deus que fala sobre isso. Então, aquele que nutre no seu coração o sentimento de inveja, que não sabe ver a glória, a alegria do outro. Né? Dizem, né, às vezes assim, não, é mais fácil se alegrar com os que se alegram. Eu acho difícil isso. Né? Chorar no momento ali de perda, de luto, você até chora. Agora, nem todos conseguem ficar contente porque o filho do vizinho se formou, agora ele é um doutor, o vizinho comprou uma casa nova, comprou um carro maravilhoso. Nem todos conseguem lidar com a glória do vizinho. E às vezes até diz, sei não, hein? Olha aí, pode ter alguma coisa errada nisso daí. Né? Inveja. Mas Deus ama o mentiroso e invejoso, tá? Roubar nem precisa de falar. Né? Zaqueu roubava. Jesus salvou um ladrão na cruz.
que reconheceu a sua condição e viu que Jesus era um homem justo. Mas também o outro foi para o inferno, tá? Jesus ama todos, inclusive os ladrões. Mas teve um ladrão que foi salvo, porque ele reconheceu a sua condição. E principalmente o fato de saber que Jesus era um homem justo. Então, ladrão, o alcoólatra, né, o beberrão, o que vive, né, no vício da bebida, aquele que se embriaga, a Bíblia condena, e os que se embriagam também. Se não mudar de vida, Jesus ama todos, mas não irá ter a salvação, não vai ter a salvação, porque salvação é mudança de vida, é conversão. O avarento, como eu já citei aqui, que fala do amor ao dinheiro, a imoralidade, há várias situações dentro desse contexto. Uma vida desenfreada no que se diz respeito a relações sexuais, sempre moralidade está dentro desse contexto da área sexual. Uma pessoa que não consegue fixar num relacionamento. A mulher junto ao poço, Jesus falou, vai lá e chama teu marido. Falou, não tem, é verdade, já teve 5 e o que está agora não é seu. Ela vivia uma vida imoral. Ela não conseguia ter um relacionamento sério. E ela ia se prostituindo. Essa é uma questão. Mas também quando fala de moralidade relacionada aos nossos jovens e adolescentes, tem uma palavrinha que fala sobre fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o sexo fora, antes do casamento. Então, aqueles que começam, iniciam a sua prática sexual fora do casamento, o sexo é uma bênção. Deus que planejou, Deus que formou o homem e a mulher, para que ambos possam proporcionar prazer um ao outro. Mas, quando isso é feito fora do casamento, é fornicação, é pecado. E a palavra vai dizer que os fornicadores não vão herdar a vida eterna. Assim também como os adúlteros. Aí adultério é o sexo fora do casamento. Fornicar é quando você tem relações antes de se casar. E o adultério é aquele que já é casado, mas ele pula a cerca. Né? Ele dá uma pulada, aí vai, acaba se envolvendo. Isso é adultério. Aquele que não transformar as suas atitudes, ou não for transformado, mas viver nessa prática, ele, por mais que o Senhor o ame, Deus ama o adultério, Deus ama o adúltero, o fornicador, o mentiroso, o que rouba, ele demonstra amor a todo tempo, a todo momento. Jesus estava lá na cruz, pessoas, né, dizendo, né, e que levaram ele para a cruz, foi aqueles que escolheram Barrabás. Mas Jesus, no momento da cruz, ele diz, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Amor de Jesus, um amor intenso, uma manifestação de amor e de oportunidade. Jesus amou o jovem rico, mas o jovem rico não recebeu a salvação, porque ele rejeitou esse amor. Então a gente precisa entender isso, e começar a tratar isso no nosso coração. Jesus amou e ama todos, e nós também devemos amar, igreja. Nós também devemos amar. Como nós devemos receber os pecadores? Como Jesus nos recebeu. E como Jesus recebeu a mulher junto ao poço, entrou na casa de Zaqueu, né? Pôde também repreender aquele espírito na vida de Madalena, poder proporcionar não apenas a salvação daqueles que iam apedrejar a mulher adúltera, mas também uma salvação espiritual, para ela se libertar daquela vida promíscua. Então, como a igreja deve tratar os pecadores? Como Jesus nos tratou? Porque nós somos, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim a igreja deve tratar todos, aquele que adulterava, aquele que roubava, que mentia, todos esses Jesus amou, e nós precisamos amar. E eu quero agora então, com o mesmo amor, falar de um outro assunto. E eu te pergunto aqui, talvez a sua resposta seja assim, dentro desse contexto de igreja, de templo. Se você perguntar assim, a opinião do pastor é importante? Se eu estivesse sentado no teu lugar aí, dentro desse contexto da igreja, eu diria sim. Mas eu agora não quero falar da minha opinião. Para muitos assuntos tem os especialistas. Hoje a gente vê um monte de gente, o cara nunca viu falar de ciência, mas ele se tornou especialista em ciência. Não, isso é assim, tal.
cara nunca leu um livro, uma tese, alguma coisa sobre o julgamento, sobre o direito, mas ele se tornou um doutorado mesmo ali na questão, né, da parte de lei, né? Ele se tornou um advogado tremendo, um juiz, ele se formou rapidinho na internet, e ele omite opinião sobre tudo. Mas as pessoas são livres para opinar, você é livre. Você pai, você avô, vocês jovens, vocês adolescentes, é importante que vocês tenham o seu ponto de vista, isso deve ser respeitado. E o que eu quero dar continuidade com muito amor e muito carinho, porque eu preciso falar sobre isso. Eu vi uma cena essa semana, não sei se vocês viram aí, porque rede social, né, quase todo mundo alcança e vê. Eu vi numa escola, dois pinguim de gente, pequenininho. Acho que não tinha, acho que nem 8 anos. E estavam lá os dois, butuquinho, menininho ou menininha. Não tinha ninguém na escola, eles foram para trás da escola e estavam lá lascando um beijo. Não tinha acho que 8 anos. Não precisa estar curioso para ver a imagem, não. A ver, eu falei, misericórdia. Porque essa questão da sexualidade está aflorada. Começa muito cedo, hoje é muito cedo. Na época do irmão Francisco, meu irmão, era 2 metros de distância. Não é assim, irmão, para você? 2 metros, depois de 1 ano. Depois vamos ver sua mão aí. É trabalhador? Não, então pode começar a chegar aí. E quando pegava na mão, meu irmão, era quase que um gol de futebol do seu time, ser campeão, soltava até fogos. Hoje eu consegui pegar lá na mão. Isso há tempo lá atrás. Não tem mudado, as coisas estão diferentes. 2 butuquinhos de gente. Não tinha 8 anos se beijando. Então a gente precisa de antecipar e tratar alguns assuntos. Pai, mãe, o que eu quero deixar para vocês aqui essa manhã não é a opinião do pastor Alain, porque o assunto que eu vou falar não é a minha opinião que é importante. Apesar de eu crer naquilo que eu vou falar, mas não é a minha opinião. A opinião de professores, a opinião de psicólogos, de médicos, de terapeutas, a sua opinião como pai, que é importante, a sua opinião. Ei, vocês adolescentes, novos adoradores, suas opiniões são importantes, tudo deve ser respeitado, mas agora não é a opinião do pastor que é relevante e mais importante. Por isso, com todo amor, assim para mostrar para vocês acerca daquilo que nós conhecemos, o que eu conheço de amor, eu não falei daquilo que eu sinto, não, eu amo a Deus, vocês amam a Deus. Mas como que se manifesta esse amor? O que Jesus falou lá em João 14? Os que guardam os meus mandamentos, esses são os que me amam. Você pode chorar, levantar a mão, Jesus, eu te amo, razão do meu viver, minha vida, eu abro mão de tudo, mas se você não guardar os mandamentos, Zé finido, não tem, esse amor não é verdadeiro. Porque nem toda forma de amor é de Deus. O amor a Deus envolve a sua palavra. Jesus continua amando, Jesus amou o jovem rico, Jesus amou aquelas pessoas, e até aqueles que não obedeceram, ele falou, eu não vim aqui para julgar, eu vim para salvar. Mas lembra-se de uma coisa, o que vai julgar lá amanhã? A mesma palavra que estão ouvindo. Então eu quero tratar de um assunto, talvez até um pouco tarde, mas diante de algumas situações e acontecimentos, falando com o mesmo amor. A Bíblia não fala muito sobre esse assunto, porém o que fala, eu penso que é suficiente para eu ter uma concepção do que a Bíblia diz, por exemplo, sobre a questão do homossexual, do homossexualismo, da homossexualidade, né? E eu quero destacar isso mostrando como prática, não é doença. Lembrando, igreja, nós temos que amar a todos. O adúltero, o mentiroso, o marido que bate na mulher, o que trai, a todas as pessoas, o hétero, o homossexual. Jesus amou e Deus ama a todos. Mas esse assunto precisa ser tratado, ainda que não seja colocado de uma forma muito aprofundada. Certas coisas na Bíblia, por exemplo, glutonaria, é pecado ou não? Mas pouco você vê, mas o que tem ali de glutonaria é o suficiente para você saber que é pecado. E o glutão vai para o inferno, é o que diz a palavra.
Então, sobre essa questão homossexual, da homossexualidade, a Bíblia ela não tem um assunto assim muito extenso, mas o que tem é o suficiente. E aí, você pai que está aqui, você filho que está aqui, você ouve isso. Você ouve isso na internet, você ouve isso com o seu colega, e lembra, você que vai estar ouvindo através aqui do vídeo, não é a minha opinião. Quanto a isso, a minha opinião não é importante. Mas o que a Bíblia diz, isso é importante. Isso é relevante. Isso, e eu quero continuar falando com o mesmo amor. Porque muitas das situações, porque, amados, discriminar também é pecado. E a gente precisa entender isso, e no final eu quero falar um pouco mais. Mas a primeira referência que fala sobre isso, sobre essa situação que surgiu como exemplo na Bíblia, foi na ocasião em que os anjos visitaram a casa de Ló. Ló foi morar lá em Sodoma e Gomorra. Então anote, que é lá em Gênesis capítulo 19. Os anjos estavam na casa de Ló. Eram com a aparência de homens, muito bonito, provavelmente. Aí sabe o que diz a palavra? Depois você lê do versículo 4 ao versículo 8. Vai dizer que os homens daquela cidade, eu vou citar para ganhar tempo, para eu conseguir concluir aqui o raciocínio. Aqueles homens que moravam em Sodoma e Gomorra, tantos velhos, quanto os mais novos. Todos eles tinham a mesma situação, os mesmos desejos. Eles começaram a bater lá na casa de Ló. Olha, quem são esses homens aí? Tragam a eles para cá, então deixa a gente entrar aí, porque a gente quer ter relações sexuais com eles. É a primeira menção ali que fala sobre um desejo, uma vontade de um homem se relacionar com o outro. A partir dessa prática, quando lá na frente, falando das leis, porque há referência sobre esse assunto, não que seja muito extensa, mas o suficiente, tanto no Antigo Testamento, que é a Velha Aliança, e tanto no Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Ali, diante dessa prática, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruído. O pecado de Sodoma e Gomorra não era apenas essa questão da imoralidade, de homens se prostituírem, para eles era tudo valia. Não tinha essa questão de virgindade, de ter relação antes do casamento, tudo era válido. Eles oprimiam as pessoas mais pobres, então eram muitas situações que levaram à destruição daquela cidade. Mas ficou marcado como os sodomitas. Quando se refere aos sodomitas, sempre está associado, relacionado à questão da imoralidade, das práticas imorais. Aí lá na frente, em Levítico, que tem uma série de recomendações de lei, aí você vai ver o texto falando, Levítico 18, 22. Vamos lá. Agora a gente precisa de ler alguns rapidamente. Levítico, capítulo de número 22. Gênesis, Êxodo, Levítico. Manuel, depois volta. Você ensinar para os seus colegas isso daí também que é importante. Levítico 18. Lembro, eu não estou falando a minha opinião, tá? Não é a opinião do pastor. A Bíblia diz, Levítico 18, versículo 22, vai dizer assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. E daí vai dizendo outras práticas, até sexo com o animal, vai dizendo. E ali vai citando. Mas não apenas fica aqui, depois no capítulo 20, versículo 13, também vai dizer isso. Se um homem, 20, versículo 13, se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Naqueles dias, eles matavam. Como aquela mulher que foi pega em adultério, eles queriam fazer, apedrejar e matar. Essa era a condição, amados. Só algumas pessoas levam em conta o seguinte: mas aquilo dali era lei. Era a época
né, do momento do Antigo Testamento. E se for ficar preso apenas nos textos de Levítico, aí é bom a gente estar atento, porque em Levítico vai falar que até aquele que aparar a barba é um pecador, estava condenado. Até se ele usasse uma vestimenta com 2 tipos de tecido, ele era pecador. Então, se for levar em consideração um contexto, só daquela situação, a gente não pode realmente ver aqui a questão da prática, da atitude, do comportamento, não doença, é comportamento, a prática, o desejo. Você não vai poder chegar e emplacar ali, isso é pecado. Por quê? Até cortar a barba era pecado. Então, um contexto realmente diferente. Só que aquilo que tinha as leis realmente não são normativas para a nova aliança. Porém, serve como um propósito didático, pedagógico, para a gente ter uma referência. Se o texto ficasse só aqui em Levítico, dá até para você pegar todo o contexto e dizer, então cortar o cabelo também é. Aparar a barba, mesmo o pastor Alan que tem a barba aqui tudo certinho, direitinho, mesmo assim não ia salvar não, estava dando pacote também. Você que não tem barba nenhuma, aí que estava complicado mesmo para o teu lado, né? Aí ia ficar pior ainda. Se a gente pegar só isso, dentro de um contexto, você vai dizer, olha, muita coisa dali não é mais pecado. Então, como isso daqui é pecado? Porém, você vai ver lá na frente outras situações. Você vai ver em Juízes 13, Juízes 19, uma situação semelhante com o que aconteceu em Sodoma. Quando um levita foi acolhido por um senhor já de idade, em Gibeá, os moradores daquela cidade depois, os homens, veja, um senhor idoso acolheu e foi dar ali o abrigo para um certo levita que estava lá na praça. Tinha os seus animais e não foi acolhido por ninguém, ele acolheu. Os homens daquela cidade quiseram fazer a mesma coisa com que aqueles moradores de Sodoma e Gomorra tentaram fazer com os anjos que estavam na casa de Ló. Então já um outro exemplo, uma outra situação. Mas, não ficando apenas no Antigo Testamento, para não dizer, mas aquilo não é normativa, vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento é uma nova aliança. É um novo momento de vida. E aí, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, ele vai citar essa situação. Olha lá, vamos lá, agora a gente vai saltar aqui, para o Novo Testamento. Tinha outros exemplos, em 1 Reis 13, 1 Reis 14, cita alguns versículos, que você vai ver mais a expressão sodomitas. Quando falava de sodomitas, estava relacionado não apenas aos outros pecados, mas sim, principalmente aquilo que era abominável, ou seja, a prática, a relação sexual entre uma pessoa do mesmo sexo, é o que dizia lá. E quando se faz referência a eles, exatamente é isso que diz. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 10, diz assim, olha. Para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, ou seja, os sodomitas, talvez na tua versão. Quem aí está sodomitas? Sodomitas, né? Eu estou lendo aqui na NVI, a Nova Versão Internacional. Então, sempre quando se relacionava aos sodomitas, lembrava daquele ato, daquela situação, daqueles homens que tentaram invadir a casa de Ló para ter relações sexuais com os anjos. Então, eu estou lendo na NVI, mas a Almeida atualizada diz os sodomitas. Faz uma relação aos homossexuais. Aí vai dizendo outras práticas, os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Então, vai colocando agora no Novo Testamento, junto com outros pecados. Vai colocando na mesma situação, no mesmo contexto. A gente não está mais lá no Antigo Testamento. Tá? A gente está no Novo Testamento. Aí Romanos 1 é de grande importância que a gente leia esse texto. Romanos, capítulo 1. Volta aí. Apóstolo Paulo.
Apóstolo Paulo era seguidor de Jesus Cristo? Sim ou não? Ele se converteu, foi exatamente quando Jesus se apresentou, né, se colocou a ele lá na estrada de Damasco, né? Quando ele recebe aquela luz, fica cego, e Jesus então se apresenta a ele. Então, Paulo era uma autoridade, ele era um apóstolo. Nós vimos que em Atos, como vivia a igreja de Jesus Cristo? Ela perseverava o quê? Na doutrina dos apóstolos. Então, esse texto de Romanos, capítulo de número 1, ele é de grande importância também para o nosso entendimento acerca desse assunto. Eu vou te dar o versículo, porque eu preciso de ganhar tempo, para a gente entender aqui melhor. Vamos lá, eu vou ler rapidamente, depois eu comento. A partir do verso 18 diz assim, Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade. Veja, Deus é amor, mas ele fica irado também, tá? Toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, melhor dizendo, a verdade pela injustiça, pois os que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles o obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aí vem agora a advertência, porque viveram assim, porque trocaram a glória de Deus, porque não levaram em consideração tudo aquilo que Deus fez, por isso, verso 24, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Verso 26, por isso, mais uma vez, por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas, até mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam, olha só, por praticarem e viver dessa forma, o que aconteceu? O Deus que ama, que continua amando, e eu e você devemos amar a todos, mas receberam o quê? Em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão, por andarem daquela forma e daquela maneira, por praticarem todas essas coisas. Foi entregue. Às vezes as pessoas querem dizer assim, não, pastor, o senhor não entende, tem gente que nasce assim, nasceu assim, às vezes alguns até dizem, não, eu nasci assim, eu sou assim, eu me sinto assim. Bom, dá até para levar em consideração o que você sente, mas nascer, porque tem a experiência sensitiva, dependendo da sua trajetória, porque a sexualidade ela vai se desenvolvendo. Aí são várias situações que são exceções que a gente não pode utilizar como justificativa, dependendo do ambiente que a pessoa foi criada, como foi criada. Os sentimentos. Eu não nasci orgulhoso, mas às vezes a minha atitude demonstra que eu posso ser orgulhoso. Então a pessoa diz assim, eu nasci. Não, você não nasceu. Não existe um gene gay. Mas, dependendo da sua formação, dependendo de várias situações que ocorrem, quanto não são as crianças que dentro de um lar, por não ter uma referência de um pai, de uma mãe, ou foram abusadas, seja pelo um pai, ou até mesmo pelo um parente, por um primo próximo, ou na escola.
de repente no futebol. Eu lembro de uma situação com respeito e ética, né? Estudávamos ensino médio, não, ginásio. Porque hoje mudou um monte de coisa, né? Fundamental, as palavras, então eu acho que era o ginásio. Nós tínhamos um professor de filosofia, e um dia chamou os alunos para assistir um filme na casa dele. E foram lá assistir, fez pipoca, um lanche, uma maravilha, viram um filme, e depois, esse professor, ele era religioso. Depois, durante a noite, ele começou a aliciar, fazer um carinho nos colegas. Bom, na segunda-feira, esse foi o assunto na escola. Isso na minha época, eu tinha uns 14, 15 anos. E esse foi o assunto daquele professor, que era religioso, né? Dentro de uma liderança religiosa, e ele começou, e às vezes muitas são as situações que contribuem. Mas também há outros episódios que podem acontecer, que aquela pessoa que nasceu, de repente um homem, com menos hormônio masculino, e com isso facilitar para que ele também tenha certos tipos, até mesmo de jeito, de comportamento, de atitude. Às vezes, eu já presenciei, seja na escola, até na igreja, algumas atitudes mais assim, afeminada, mais delicada de um menino, ou o comportamento de uma menina. Às vezes pode acontecer de nascer com mais hormônio do sexo oposto. Mas isso não é justificativa. Pode até contribuir para a pessoa começar a se sentir. Nascer uma coisa, porque todos nós somos pecadores, nascemos e temos desejos imensos. Mas o fato de eu ser um homem, vamos dizer que eu tenha mais hormônio masculino, porque acontece, às vezes tem aquelas pessoas que eles são viciados em sexo. O camarada que tem um excesso de hormônio masculino, ele não pode nem ir na praia. Porque ele já vai ficar louco com ver uma mulher de biquíni. Ele tem dificuldade até mesmo de andar na rua e olhar para uma mulher, parece que ele já está ali com uma lente, né, super aprofundada, que ele já vê a mulher nua, mesmo a mulher estando com roupa. Por quê? Aflora esses hormônios. Mas o fato de ter isso, e até biologicamente falando, não o justifica para que ele venha cometer tal ato. Eu posso estar num trânsito e numa briga, né, de trânsito lá acontecendo, a pessoa dá uma flechada, eu posso até ter vontade de querer reagir e agredir. A própria palavra de Deus diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Então vem aquele sentimento, aquele desejo. Se eu for obedecer a todos os meus desejos, todos os meus sentimentos, aí eu vou realmente viver uma vida desgraçada. Então, Romanos está dizendo aqui que não é que a pessoa nasceu assim. Tudo o que ele está falando aqui, ele diz que é consequências, é fruto da natureza caída, pecaminosa. Todos nós somos pecadores, seja hétero, seja homossexual, temos desejo. O homem, às vezes, ele tem desejo. O pastor Antônio costumava dizer assim: a primeira olhada não é pecado, mas a segunda é. Eu faço a minha observação sobre isso. Mas ele dizia, né, se você de repente está andando e vê lá principalmente falando sobre o homem, por quê? A maioria das vezes o homem, ele é mais sensível por aquilo que ele vê, ele se excita por aquilo que ele vê. A mulher, ela mais tem toda uma situação de carinho, de cuidado, aí vai aflorar um sentimento, mas o homem, ele olhou, bobão, caiu, né? Então, dependendo, ele está vendo lá, a mulher está vindo, o pastor Antônio vai falar: ó, a primeira olhada não é pecado não, mas se você chegou lá, passou e você continua, já é a segunda, aí você vai embora, né? Mas eu penso que uma olhada só, se ela for muito profunda, continuar, não, estou só na primeira olhada, pastor, não é a segunda não, né? O que Jesus disse? Olha, vocês ouviram o que está escrito: aquele que se deitar com uma mulher se adulterou com ela. Mas eu digo, aquele que olhar para uma mulher, serve tanto para o homem quanto para a mulher, olhar para uma pessoa com desejos impuros, já adulterou com ela. Amados, há um texto, há um ditado que eu acho que é de Lutero, que ele dizia assim: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Eu não tenho como. Mas eu posso impedir que eles façam ninho.
todos nós seremos tentados. Seja no namoro, para dar uma avançada e logo chegar aos finalmente, antes do casamento. Seja você no casamento, se não vigiar, dependendo do que você vê, do que você se alimenta. Fuja da pornografia, de filme, de cenas, que vai aguçar. Aí daqui a pouco você vai se imaginar com aquela mulher, com aquele homem, e não com aquilo que Deus preparou para você. Isso vai despertar, sabe por quê? Porque a nossa natureza é caída. Todos nós somos pecadores, é o que Paulo está falando aqui, Romanos 1, a depravação humana. Por isso que lá no capítulo 3, 23, ele vai dizer, todos pecaram. Então, às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu nasci assim. Não, você pode até, na sua experiência sensitiva, sentir. Eu sinto isso desde a infância, e alguns sentem mesmo. O desejo de se relacionar com a pessoa do mesmo sexo. Mas nós estamos vendo que esse desejo e a prática então consumada dentro da Bíblia, não é o que o pastor Alain acha. Então você pai que está aqui, você avô, você filho, é o que a Bíblia diz. Você crê na Bíblia? Nós conhecemos o amor de Deus através daquilo que a Bíblia nos falou. Então como que eu conheço a Deus? Eu posso até sentir, o Senhor pode me visitar num sonho, num momento de oração, mas a revelação maior que nós temos de Deus está aqui, é a palavra. Essa mesma palavra que fala de um amor, de Deus que ama a prostituta, que ama o mentiroso, o ladrão, que ama a todos, que ama o hétero, que ama o homossexual. Essa palavra de amor, Jesus disse que ele não veio para julgar, mas as mesmas palavras, essa de amor, lá na frente vai julgar a gente. E o que a Bíblia fala sobre a prática homossexual é que ela é pecado. 1 Coríntios 6, Paulo ainda, né, instruindo a igreja, e ele ali vai falar sobre vários assuntos sobre a imoralidade. Eu quero ler contigo a partir do versículo 9. Ele vai aqui dizer várias classes. Algumas eu já citei aqui, que são ilícitas, que são pecaminosas. Será que o que eu estou falando essa manhã está dentro dessa categoria, dessas práticas? Aí a gente vai ver. Olha lá. Vocês, verso 9. Vocês não sabem, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Essa foi a primeira pergunta, aqui uma interrogação. Paulo vai falando. Aí ele vem numa advertência. Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais ou sodomitas. Talvez você vai ver assim. Passivos ou ativos. Eu dou uma pausa aqui, porque havia uma cultura greco-romana, e por isso que Paulo fez questão de falar aqui, porque eles atribuíam, não, só o ativo que, né, ou o passivo que é pecador, o outro não é. Aí Paulo chegou e englobou a todos. Há o termo grego para isso, aqui nós estamos lendo, eu estou até lendo na NVI. Mas se você buscar a origem da palavra, sabe por quê? Alguns, nós temos hoje as igrejas inclusivas, né, que aceitam a prática. E eles pegaram uma tradução do inglês. É bom a gente lembrar que o Antigo Testamento está em quê? Em hebraico. O Novo está no grego, né? Mas eles pegaram uma tradução do inglês para o português, e ali eles tiram essa questão do homossexual, né? Da prática, da palavra. Que o termo, né, de origem, malokai, ou malokoi, né, que está associado à prática, tanto dos sodomitas, tanto dos impuros, né, os adúlteros, aqueles que viviam na prostituição, porneia, de atos pornográficos, que está dentro da imoralidade, e também malokai, que está associado à prática homossexual. Então, aqui vai dizer assim, acho que talvez na sua versão está dizendo sodomitas, é isso? Então, vamos lá. Então, os sodomitas nós vimos aonde que veio a prática. Nem os homossexuais passivos ou ativos.
nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatra, viu? Tudo isso. O grande problema, igreja, eu vou parar mais uma vez aqui. Nós fazemos discriminações. Às vezes entra uma pessoa que bebia, ou então de vez em quando está lá no bar, se bebendo, se embriagando, você recebe de uma maravilha. Se vê uma pessoa, de repente, que é um homossexual, ou uma lésbica, já começa a olhar. Nós erramos, porque nós não sabemos acolher com amor. Não fazemos o que Jesus fez. Jesus amou. Para se propiciar uma situação de transformação, de mudança de vida, todos devem ser amados da mesma forma. Porque se está aqui dentro do contexto que todos esses são pecadores, adúlteros, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, não herdarão o reino de Deus. Vejam, todos. Aí Paulo vai falar algo aqui interessante, que aí a gente tem uma noção que pode haver uma mudança de vida. Tem base para dizer que essa pessoa pode ser transformada. E esses desejos, seja de ladrão, de alcoólatra, de adúltero, de fanfarrão, de mentiroso, de caluniador, inclusive de homossexual, seja transformado. Porque no versículo 11, Paulo diz assim: assim foram alguns de vocês. Praticavam essas mesmas coisas. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, foi lavado, transformado. Então ele está falando, quem que foi transformado? Todos aqueles que praticavam, ou que praticam essas situações aqui do versículo 9 e versículo 10. Então pode haver uma transformação, uma mudança de vida. Aí o versículo 12 ele diz assim: tudo me é permitido. Talvez na tua palavra vai dizer assim, na tua versão, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe por quê? Nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos uma nova criatura, fomos lavados, fomos remidos. Nós somos tentados, como eu disse, eu não posso impedir que o pássaro voe, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Eu posso sentir alguns desejos que, se ele continuar dominando a minha mente, ele vai se tornar pecado. Se eu olhar para uma mulher impura, mesmo que eu não vá para a cama com ela, mas se eu olhar com outros desejos, cobiçando, imaginando como seria o meu ato, a minha relação com ela, eu estou adulterando, eu estou pecando contra Deus e contra minha esposa. Eu nem preciso ir para a cama, só de olhar, porque eu estou cultivando um desejo no meu coração. Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu não posso deixar que essas coisas me dominem. Versículo 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são o quê? Membro de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é espírito com ele. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E aí Paulo vai dando continuidade a toda essa situação. Mas está aqui. Então, o ato, a prática, a Bíblia diz, não eu, pastor Alain, não é a minha opinião, embora se eu sou um seguidor de Cristo, e a referência que eu tenho de Cristo, do amor de Deus, do Evangelho é a palavra, é aquilo que eu creio. Pai, você que está aqui, ou você que está me ouvindo, por mais moderno, por mais que haja opinião, né? Estamos aí num país, as pessoas podem ter a sua opinião, tem a opinião pública, mas será que a opinião pública, a opinião da maioria que tem razão? Foi a maioria que disse, crucificam, e crucificaram a Jesus. E às vezes a pressão dos jovens e adolescentes numa escola é essa: eu não vou ser aceito, eu não vou ser visto como, né, uma pessoa, vou ser um homofóbico. Aí tem dificuldade de se posicionar. É lógico, eu penso que não cabe à igreja sair para a rua, fazer passeata. Sabe por quê, amados? O príncipe desse mundo é o diabo. Jesus disse que o reino dele não é daqui desse mundo.
A nossa pátria está no céu. Eu oro e peço a Deus que essas coisas não inflamem todos os sentidos, mas não cabe a mim sair com placa na rua, né? Fora gay, fora isso, fora aquilo. Aí a minha atitude é de quem está discriminando. Jesus, em certo momento, disse assim: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. As leis que estão neste mundo não significam a lei de Deus. Então, neste mundo pode legalizar um monte de coisa. Há drogas que são proibidas. Maconha, cocaína, heroína, tudo é proibido. Mas tem aquelas drogas que são chamadas, né, que são liberadas, as lícitas. Mas pelo fato de ser liberada não ser crime, né, quem toma lá a sua cachaça à vontade, se embriaga, quem fuma à vontade, significa que eu tenho que fumar? Então é a lei do mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o fumante, o alcoólatra, o adúltero, todos, seja hétero, seja homossexual, precisa da salvação. Mas o que vai dizer acerca da salvação é mudança de vida, é transformação. Por isso que Paulo disse: deixa, abandona todas essas coisas. Vocês foram lavados, remidos, vocês são templo do Espírito Santo. Então não compete eu querer ficar lá lutando. Se tem uma lei que vai favorecer eles em alguma coisa, como favorece o fumante, que ele pode comprar, ele não é tido como um criminoso, como aquele que vai comprar bebida à vontade, não é crime, ao contrário da maconha, né, da cocaína, mas mesmo assim, então significa que eu vou fazer aquilo porque é lícito, porque é permitido? Todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Porque eu sei que o tabagismo, né, o tabaco e tantas substâncias que ali estão presentes, dependendo do tempo que eu fumo aquilo dali, daqui um dia eu estou com enfisema pulmonar, eu estou com um problema sério, alguns desenvolvem até câncer. Então eu estou danificando a quem? O templo do Espírito. Então todo tipo de vício que vai destruindo a minha vida, independente de ser o cigarro ou o álcool, se é vício, está se tornando um Deus, eu estou dependente daquilo dali. Então não pode dominar a nossa vida, não pode fazer prática constante, ou nós não podemos permanecer nisso. Então as questões do mundo, as leis são do mundo, o que é de César é de César. Eu vou servir a Deus dentro daquilo que é de Deus, não me compete. Mas se um jovem pergunta a sua opinião na escola, no seu trabalho, então é importante que você se posicione. Olha, não o que eu digo, porque talvez a minha opinião tenha do professor, tenha do seu pai. De repente teu pai vai dizer: isso daí é bobagem, não tem nada a ver. De repente o professor vai dizer que não tem nada a ver. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é pecado. E a Bíblia diz que tem como ser transformado. Não é cura gay não, tá gente? Porque não é doença. É a questão de comportamento, de atitude. Então a prática homossexual, ela é um pecado. Não apenas por causa daquele contexto lá de Levítico que nós vimos. Porque ali fala de outras situações cerimoniais. Como eu disse, até aparar a barba. Até usar uma veste, uma roupa com 2 tipos de tecido era pecado. Então não é isso. Nós vamos vendo os outros versículos e principalmente quando chegamos aqui no Novo Testamento. Paulo é claro. Mas Jesus não falou, Jesus teve encontro com a prostituta, Jesus teve encontro com a mulher adúltera, Jesus teve encontro com um ladrão, mas não fala, realmente você não vai ver exemplo na Bíblia de Jesus se relacionando, conversando, não há esse exemplo. Você não vai ver Jesus falando sobre isso. Porém, quando Jesus vai falar sobre um casamento, uma união, ele cita aquilo que é lançado lá embaixo. A Bíblia, a gente não pode isolar um versículo. Às vezes você não pode isolar nenhum capítulo. Você tem que ver o contexto, você tem que ir a uma outra passagem, para você ir montando o assunto e você então ter a certeza. Você vai fazer ali, né, uma exegese, para que você tenha certeza daquilo que você está falando, daquilo que você crê. Então Jesus, quando ele vai falar, repreendendo aqueles que estavam ali, né, perguntando sobre a questão de separação, né, se era lícito ou não, o divórcio, Jesus, ao falar sobre essa questão, ele pontua algo que é básico. Em Marcos 10, vamos lá, Marcos 10.
eu já estou concluindo, peço só um pouquinho da sua paciência. Como eu falei, é um assunto vasto, que eu apenas estou aqui trazendo uma situação. Não significa que eu aqui falei tudo, mas para que você, pai, que está aqui, você que está ouvindo no vídeo, e eu vou orientar essa semana, quando assim que tiver a gravação, eu vou orientar a igreja, aqueles que não estiveram aqui, que ouça essa ministração, que não é a minha opinião. Tenho feito questão de dizer, embora eu creio naquilo que está dizendo. Eu falo que é opinião, porque como eu tenho aqui, dado ênfase, tem a opinião do professor, tem a opinião do pai, mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz. E eu estou debaixo da autoridade da palavra de Deus. Lá em Marcos 10, no versículo de número 6, diz assim, Jesus falando, então ele está dando uma resposta sobre essa questão ali do adultério. Aí ele disse, por causa da dureza do coração. Aí Jesus ele se baseia num princípio, quando ele diz assim, verso 6. Mas no princípio da criação, Deus fez o quê? Homem e mulher. Algumas versões que falam o quê? Macho e fêmea. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Até aqui. Quando Jesus vai falar sobre fundamento, estrutura familiar, olha só, ele poderia chegar direto e dizer assim, olha, deixa pai e mãe, o homem deixa pai e mãe e une-se a sua mulher e torna-se uma só carne. Mas Jesus faz questão de dizer assim, no princípio, ou seja, aquilo que está lá escrito em Gênesis, ele lança um fundamento, ele vai onde está o fundamento, a base, onde começa ali a construção. Olha, lá no princípio, desde o princípio é assim, Deus fez homem, Deus fez mulher, macho ou fêmea. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher. Essa é a estrutura que o Senhor estabeleceu para a família, que é possível através da relação de um homem e de uma mulher, a mulher engravidar e ter um filho, e nascer. Por isso se procriou e tem essa população numerosa. Não dá para nascer numa relação sexual de um homem com um homem, ou de uma mulher com uma mulher, um filho. Então, Jesus mesmo não tendo falado abertamente sobre o assunto, mas ele deixa claro aquilo que ele acreditava e o que ele tinha como palavra. No princípio, Deus criou assim e assim. Nós não podemos pegar as exceções, como eu falei, a questão às vezes da questão hormonal, ou daquilo que a pessoa sente, talvez por causa do ambiente, do seu histórico, e até tem realmente ali aqueles 3 jeitos, mas isso, amados, não significa que essas exceções, eu tenho um amigo, que ele, antes de aceitar a Cristo, ele teve uma outra esposa, e ele separou. Depois ele começou, aí divorciou no papel, tudo, e ele começou a conhecer uma outra pessoa, uma outra mulher. E ao conhecer aquela mulher, ela levou ele para a igreja. E ali aconteceu dele começar a caminhar na igreja e se batizar. Hoje ele é até um pastor, mas o fato dele ser um pastor, ele não usa a exceção que foi a sua própria vida para justificar e liberadamente aprovar o divórcio. São exceções que acontecem. Há situações, como eu disse, hormonal, mas o que nós temos como parâmetro da Bíblia é o que eu disse para vocês. Foi um tempo longo, talvez de 1h15. Assista novamente em casa. Pegue as referências. Hoje eu senti o desejo de não falar sobre o assunto. Como eu disse, eu vim preparado para 2 situações. Preparado entre aspas, porque nunca a gente está totalmente preparado. É com a graça de Deus. Mas, para fechar e a gente orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E aqui, amados irmãos, enquanto você vai abrindo, eu volto a falar. É preciso que a igreja saiba lidar com essa situação, você também, pai. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Enquanto você abre, eu vou citar uma outra passagem, 1 Pedro 4, 8, que diz que o amor cobre multidões de pecado.
Nós somos culpados e às vezes vistos como homofóbicos, preconceituosos, porque nós agimos assim. Nós nos comportamos assim. A gente faz distinção, sim. Às vezes você recebe um bêbado, um adúltero, um mentiroso, e você trata de uma forma. Se entra um homossexual, aí já começa a ficar com o olho, desvia o filho. Nós somos assim. Jesus não foi assim. Jesus amou, mas o fato de Jesus amar, ele disse, eu não vim para julgar, mas a palavra que hoje vocês não estão aceitando, amanhã elas vão julgar, e vai ser para condenação. Nós precisamos amar, Deus é amor, mas essa prática, assim como tantas outras que eu já citei, aqui nessa manhã, elas são pecado. Mas é preciso que a igreja mude a sua atitude. É preciso que eu, você, pai, mãe, mude a atitude dentro da nossa casa. Eu tenho um filho de 27 anos, outro vai fazer 25 agora em abril. A namorada do outro mora no outro município, embora está trabalhando agora aqui em Paracambi. Então, às vezes, ele vem no final de semana para casa, ela também vem. Às vezes ele está aqui de manhã no culto, mas se eu venho com a Rosilene para cá, fala, mano, vai lá para a casa da tua avó, sozinho vocês não vão ficar em casa. Por quê? Às vezes somos ásperos, severos, numa atitude daquele que tem um comportamento, como eu disse, homossexual, mas se o filho for ficar lá com a filha da vizinha, com a filha do outro, em casa está tudo legal. Não, amados, o que é pecado é pecado. Ah, mas ele pode fazer no hotel, fazer em outro lugar. Vai ser um problema dele. Na minha casa, não. Minha esposa vai e dorme com a minha nora, ou candidata nora, lá no quarto com ela. E os meus filhos vão todos para os meus quartos. E se eu saio de casa, não deixo eles sozinhos e aconselho aí. Já namora 9 anos. Estão se organizando para casar. Se fizer lá fora, é um problema dele. Eu ensino que é verdade. Dentro da minha casa, a gente tem que preservar a santidade, seja o que for. Mas às vezes a gente não é assim. Para certas situações, rotulam, discriminam e está legal. Mas tem que ser para tudo. E sempre contando com a graça e com a misericórdia de Deus, é claro. E há poder para ser transformado. E nós fomos chamados para uma vida de transformação. O amor transforma. O amor cobre multidões de pecado. Eu concluo, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 3 até o 8, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Quem não conhece a palavra, hoje você conheceu, tá? Se você não conhecia, você não pode dizer que é mais inocente. Quem não conhece vai agir assim, por quê? Erramos por não conhecer as Escrituras. Mas a partir do momento que conhecemos, não temos mais desculpa. Verso 6, neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Não é a minha opinião, é o que diz a Bíblia, e se você rejeitar, você não está rejeitando o que o homem, pastor Alain, falou, você vai estar rejeitando o próprio Deus. Mas eu estou falando hoje com muito amor, com muito carinho. Você, filho, converse com a sua mãe. Você, mãe, compreenda. Você, pai, não é com violência. Jesus acolheu com amor. Você, jovem adolescente, quiser conversar sobre isso, procure. Nós estamos aqui para ajudar. Você pode omitir a sua opinião. Tem uns que dizem assim, eu tenho que me posicionar. Ótimo, se posicione. Mas eu estou falando daquilo que diz as Escrituras. A gente vai conversar sempre tendo como parâmetro a palavra. Opinião pública é opinião pública. A voz do povo não é a voz de Deus.
A lei dos homens é a lei dos homens. Eu não tenho que me meter, sair lá para querer manifestar com a lei do homem. Eu não tenho que lutar com as mesmas armas. Eu tenho que amar, orar e crer que o Evangelho é transformador. Salva vidas e libertas. Todos, seja hétero, seja homossexual. Deus ama, mas quem ama Deus? Aqueles que ouvem as suas palavras e guardam os seus mandamentos e colocam em prática. Que Deus te abençoe. Eu espero ter contribuído, não com a minha opinião, mas com o que a Bíblia diz. E que vocês vejam novamente, assistam, converse com amor e com carinho. Amados, é muito difícil lutar contra o pecado. É uma guerra intensa. Paulo dizia que ele esmurrava o próprio corpo. Não julgue, não condene, ame, oriente, ore, chore junto, tenha paciência, creia, faça isso. Igreja, vamos receber. Eu e você estamos aqui, não somos melhores do que ninguém, somos pecadores e precisamos viver uma vida santa diante de Deus. Deus e Pai, com todo respeito ao público aqui presente, até mesmo me desculpo pelo horário que ultrapassei. Não é comum eu fazer isso. Mas, Senhor, é um assunto que precisa ser tratado com urgência, com os pais, com os filhos, e nesse contexto de igreja, com amor. Não é por força nem pelo poder, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Zaqueu teve a vida transformada. A mulher adúltera teve a vida transformada. O Senhor amou a adúltera, amou o ladrão. Mas o Senhor abomina o pecado. Práticas que nós vimos aqui nas Escrituras, que não se resume apenas ao que colocamos como um assunto principal. E todas elas, o Senhor vai manifestando o amor para que esses sejam transformados, porque o amor cobre multidões de pecado. Ajuda, Senhor Deus, os pais, os avós, ajuda a geração que hoje ouviu aqui. E que eles comentem, mas venha buscar, venha falar dentro da palavra. Porque se eles tiverem a sua opinião, ou quiser seguir a opinião do professor, do cientista, do psicólogo, aí é um problema de cada um, porque a opinião, a minha não é mais importante. Mesmo eu sendo um pastor, eu fiz questão hoje de falar o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é o que nós ouvimos. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Seja edificado e fortalecido, dê-nos sabedoria para amar, para conversar, para partilhar, ajudar e assim juntos vencermos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Mais uma vez, me perdoe pelo horário, mas há uma necessidade, talvez já até com mais tempo, mas algumas situações têm vindo em evidência. E eu não queria que você, jovem adolescente, que tem lutado e enfrentado dificuldade, visse o seu pastor, como eu disse, o Senhor corrige a quem Ele ama, como o pai só aconselha e orienta o filho que Ele ama. Eu tenho um amor e um carinho por todos vocês, e por isso, conte comigo, conte com as minhas orações, vamos conversar, vamos buscar em Deus, para que assim possamos juntos vencer, tá bom? Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Leva-nos debaixo da sua direção, nos livrando de todo mal e nos dando um bom retorno até a nossa casa. Assim eu oro e agradeço. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus Me ama. Se estou forte, se eu estou de pé,